Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Como vocês sabem, foi no mês de abril que tivemos o lançamento de dois livros de Allan Kardec. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, que teve sua primeira versão chegando às livrarias no dia 18 de abril de 1857. A segunda versão do Livro dos Espíritos, que foi revista e ampliada, como temos hoje, foi lançada em 18 de março de 1860, ou seja, quase 3 anos depois da primeira edição. Em 15 de abril de 1864, 15 de abril de 1864, 7 anos depois da primeira edição de O Livro dos Espíritos, Kardec lançava o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para celebrar este mês importante para o Espiritismo, vamos falar muito de Allan Kardec neste episódio, como inclusive já o mencionamos no programa anterior. Vocês se lembram de que batemos muito na tecla de que o espírita não pode ser tão crédulo e ficar vivendo em um mundo de fantasia, ou numa crença de que toda obra psicografada deve ser encarada como verdadeira, né? A sua essência, o seu conteúdo, principalmente as psicografias ditas históricas. No livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, Allan Kardec chama a atenção que o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita do ensino dado pelos espíritos. Kardec diz que de nada adianta acreditar se a crença não o levar a dar um passo à frente no caminho do progresso e não o tornar melhor para com o seu próximo. Então, ele está dizendo aqui que o que nós temos que tirar dessas comunicações mediúnicas, de toda essa questão espiritual, são as informações para nós sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, cuidar da nossa elevação espiritual. E o programa provocou algumas reações, como já era de se esperar. A ouvinte Andréa disse que eu estava sendo muito duro com os espíritas. Eu, particularmente, acho que eu não generalizei na crítica, mas eu fui, confesso, enfático na tentativa de chamar a atenção daqueles que se dizem espíritas, mas adoram viver no mundo mágico. Aliás, uma outra ouvinte, a ouvinte Renata, disse que a realidade é tão dura que muitos acabam se utilizando dessas narrativas mitológicas ou mágicas para fugir, ou como diz a Renata, ter um alento de que existe algo melhor. É uma boa tese da Renata. Mas essa fuga da realidade, como em qualquer caso parecido, nos causa uma alienação. E também essa alienação não está de acordo com os princípios da doutrina espírita, o bom senso e a razão. Se você está alienado, como que você vai ter bom senso e a razão? As coisas não funcionam, essa soma não chega a lugar algum. Além de todo esse aspecto alienante, temos uma outra dificuldade que Kardec nos mostrou lá no texto que eu acabei de mencionar, né? De nada adianta acreditar se a crença não levar a dar um passo à frente no caminho do progresso e não o tornar melhor para com o seu próximo. Só que não pensamos nisso, não pensamos em nossa reforma interior. E aí ficamos presos nestas supostas revelações, querendo sempre revelações bombásticas. E nos desconectamos do que é importante, a transformação moral. Só nessa semana, assim, e de um jeito muito randômico, né? É muito aleatório. O YouTube foi me indicando lá umas coisas e alguns programas, e alguns com chamadas realmente sensacionais, né? Chamadas apelativas assim no grau 10, do tipo Chico Xavier conta sobre Lúcifer. Ou Chico Xavier viu uma nave espacial nos anéis de Saturno. Ou Jesus foi até a Índia. Ou o Evangelho de Mateus teve várias versões como um livro nos dias de hoje que apresenta atualizações. Como se isso fosse possível naquele século I, sujeito lá escrevendo no pergaminho, tendo que fazer atualizações. É uma coisa de louco, né? Um anacronismo sem fim. Mas enfim,
Porém, temos aqui algum alento no nosso coraçãozinho. Porém, nem tudo está completamente perdido. Nesta semana, uma aluna veio conversar comigo sobre o livro O Redentor, de Edgar Armond, obra muito utilizada nos cursos das casas espíritas. Ela estava incomodada que o livro traz uma série de informações desconhecidas sobre a vida de Jesus e não cita a fonte de nada disso. Apresenta lá e está tudo bem. E nem deixa claro se foi uma revelação mediúnica do autor. Ou seja, propõe para o leitor aceitar seu conteúdo sem questionar por que dói menos. Aceita aquilo lá. Mas a aluna, usando o seu bom senso e a razão, percebeu que existe algo muito estranho nesse livro, O Redentor. Estranheza essa que bateu com a minha visão também, e eu compartilhei isso com ela. Até comentei que é um livro muito discutível, um livro problemático. Ela ficou feliz com o meu comentário e vocês podem imaginar a minha felicidade em ver aquela espírita usando o bom senso e a razão. E a propósito, ainda nesta temporada, eu vou fazer uma análise deste livro, O Redentor. Aguardem, hein? Bom, mas nesta semana também eu esbarrei num vídeo muito bacana do canal Mesa Girante, apresentado pelo colega Rafael, que já foi entrevistado aqui em nosso podcast. Neste vídeo, o Rafael menciona um trecho de um artigo na Revista Espírita que me chamou a atenção, porque vai muito de encontro ao que estamos conversando nos últimos episódios. Kardec recebe uma pergunta muito interessante de um leitor e publica a mensagem na Revista Espírita de agosto de 1866. O artigo traz a resposta de um espírito, o espírito Mock, e depois o próprio Kardec faz uma complementação. Acompanhem, porque será um exemplo que vale muito para os dias de hoje. O título do artigo é A Perfectibilidade dos Espíritos. Eu vou deixar o link na descrição do episódio para a íntegra. A pergunta do leitor é a seguinte: se os espíritos ou almas se melhoram indefinidamente, conforme o Espiritismo, eles, os espíritos, devem tornar-se infinitamente aperfeiçoados ou puros. Chegados a esse grau, por que não são iguais a Deus? Isto não está de acordo com a justiça, diz aqui o leitor nessa carta enviada para Allan Kardec. Então nós temos esse leitor que discorda dessa premissa, ou seja, discorda de Deus. Vamos deixar claro aqui, está discordando de Deus. Tem que ter, o espírito tem que chegar a ser perfeito que nem Deus. Bom, está seguindo a doutrina espírita, esse leitor, né? Ele está seguindo a doutrina espírita, mas ele está perdendo tempo com questões sem importância. Ele está se distraindo com o secundário, quando o seu foco como espírita seria o quê? A transformação moral. E não é isso o que acontece atualmente com muitos espíritas. Ficam preocupados com colônia espiritual, umbral, vale dos suicidas, obsessão por chip, médium que incorpora ETs, mas esquece no meio dessa barafunda de revelações impactantes e bem discutíveis, né? Vamos falar aqui baixinho, o que é o principal e o que deveria ser o foco, a reforma íntima. Mas vamos aqui à resposta do espírito Mock. Eu não consegui achar nenhuma referência biográfica sobre esse espírito que aparece em algumas edições da Revista Espírita. Vamos ouvir alguns trechos do texto do espírito Mock que responde lá aquela dúvida, aquela indagação do leitor. Diz aqui o espírito Mock: o homem é uma criatura realmente singular. Sempre acha o seu horizonte muito limitado. Quer tudo compreender, tudo captar, tudo conhecer. Quer penetrar o insondável e despreza o estudo do que lhe toca imediatamente. Quer compreender Deus, julgar os seus atos, fazê-lo justo ou injusto. Diz como queria que ele fosse, sem suspeitar que ele é tudo isso e muito mais. Mas verme miserável, adorei. Verme miserável, algum dia compreendeste de modo absoluto algo do que te cerca? Tu vês fatos,
mas as causas para ti ficam envoltas num véu impenetrável. E querias julgar o princípio de todas as coisas, a causa primeira, Deus, enfim. Há muitos outros estudos mais necessários ao desenvolvimento de teu ser, que merecem toda a tua atenção. Repararam nesse início impiedoso da resposta do Espírito? E eu só vi verdades e chinelada para todo lado aqui, né? Ó, chinelada comeu solto aqui. Olha só, o homem é uma criatura realmente singular. Sempre acha o seu horizonte muito limitado. Quer tudo compreender, tudo captar, tudo conhecer. Quer penetrar o insondável e despreza o estudo do que lhe toca imediatamente. O homem, nas palavras aqui do Mock, quer conhecer tudo, porque acha seu horizonte muito limitado, quer penetrar o insondável. E não é exatamente isso que nos empurra para as teses mais esdrúxulas sobre o mundo espiritual ou sobre a nossa crença imperturbável sobre manifestações mediúnicas. Tudo isso nos desvia do que realmente importa, porque, como diz o espírito Mock, desprezamos o estudo do que nos toca imediatamente. E que estudos seriam esses? O espírito Mock responde: estudos mais necessários ao desenvolvimento de teu ser que merecem a tua atenção. Olha só, estudos necessários ao desenvolvimento de teu ser, a sua elevação espiritual. Ele está falando de reforma interior. Presta atenção nisso. É isso que interessa, né? Ou seja, o leitor está preocupado com o espírito que atinge a perfeição. Agora, isso vai acontecer em um futuro tão distante para cada um de nós que nem vale a pena pensar sobre isso ou discutir o caso. Vocês entendem aqui o ponto? Porque essa discussão é enxugar gelo, não vai nos levar para lugar algum. É para ficar apenas em um debate estéril e sem propósito, como muitas vezes acontece nos dias de hoje, né? Podemos não estar discutindo sobre se o espírito perfeito deveria ser igual a Deus, mas ficamos perdendo tempo com assuntos tão irrelevantes quanto. Qual o propósito disso? E é um pouco o que a resposta do espírito Mock tenta nos mostrar. Eu não sei se está ficando claro, às vezes vocês podem achar assim, ah, Antônio, mas você está forçando uma situação, a resposta era específica sobre um caso. Eu entendo isso, eu sei, mas a resposta que ele está nos dando serve para qualquer outro assunto. É porque tudo é meio assim, como diriam os antigos, perfunctório. Nós ficamos aqui chovendo no molhado, enxugando gelo, querendo fazer discussões filosóficas sobre o nada. Entendeu? Isso só nos dispersa, ou ficamos assim, embasbacados com algumas revelações que são ditas espirituais, vindas aí dos romances mediúnicos, aí ficamos com grandes discussões. Puxa, por que que Kardec não falou sobre colônias espirituais? Ah, porque provavelmente ele não sabia, tadinho do Kardec, né? Não sabia nada, né? Não conhecia. E colônias espirituais, ou cidades no mundo espiritual, estava lá desde 1700 e fumaça. Nós já comentamos aqui isso no programa. Não, quando Kardec fala que o espírito pode sair em repouso, ele está dizendo isso de uma forma, de um outro jeito, mas ele está mencionando sobre colônias espirituais. E ficamos nessas conversas, vocês compreendem? Ficamos nessa discussão que não nos leva a nada. Qual a importância disso, sabe? Kardec não fala sobre cidades espirituais porque não tem a menor importância. Ele não divide o espírito lá em colônia espiritual ou umbral, porque não é isso que faz sentido. Como que você pode confiar na descrição de um espírito? Que vale a pena você separar pela questão moral do espírito. E é isso que ele faz no livro O Céu e o Inferno. Ele não fica separando se tem cidade, se tem isso, aquelas descrições todas. Cada espírito pode ter uma percepção diferente da realidade no mundo espiritual. Mas nós ficamos querendo respostas, queremos ter certezas, queremos questionar tudo, mas não questionamos a coisa que é a mais importante, que é o seguinte: eu sou uma pessoa melhor, eu estou me esforçando para ser essa pessoa melhor, eu estou aqui sendo espírita, seguindo aí o evangelho, eu estou colocando tudo isso em prática.
Ou aqui eu estou usando a minha arrogância, a minha pretensão, né? Que muitos espíritas infelizmente têm, de querer ter respostas definitivas sobre tudo e encaixar marteladas as minhas convicções, se os fatos assim não o demonstram, como muitas vezes aponta-se aí nos livros de Kardec, que é um absurdo. Veja, não que Kardec não tenha, a gente não tenha que fazer uma análise fria e objetiva de muitas questões deixadas por Kardec, principalmente as questões que estão envolvidas na parte da ciência, por exemplo, da época de Kardec para hoje nós temos que mudar. Quem fala muito sobre isso é o Elias Moraes, ele até comentou na entrevista que ele deu aqui para nós. Tem uma série de questões que você pode e deve atualizar para os dias de hoje, mas o básico da doutrina espírita era inquestionável. Mas aí nós queremos criar essas novidades, queremos criar tudo, de colônia espiritual, umbral, Vale dos Suicidas e tudo mais. Para que isso? Né? Bem, mas na sequência, o espírito Mock responde à questão do leitor sobre por que não podemos progredir até chegarmos ao mesmo nível de Deus. No link que eu vou deixar na descrição do episódio, vocês podem ler a interessante resposta aí do espírito Mock. Eu não vou me alongar neste ponto porque vai fugir do foco do programa. Por isso, pulo para as considerações de Allan Kardec, que finalizam o artigo. Eu vou destacar aqui alguns trechos mencionados pelo francês. E o primeiro deles é o seguinte: se há um mistério insondável para o homem, é o princípio e o fim de todas as coisas. Para compreendê-lo, ou seja, para compreender esse mistério, são necessários conhecimentos e um desenvolvimento intelectual e moral que ele ainda está longe de possuir, malgrado, apesar, né, do orgulho que o leva a julgar-se chegado ao topo da escala humana. Olha só quanta informação importante que Kardec nos dá aqui. Então, é o orgulho e a pretensão que nos levam a acreditar em um monte de historinhas. Pensamos assim: claro que tem que ser assim. Foi o médium tal que disse. Foi o palestrante tal que contou. Óbvio que é assim, porque eu acredito que seja assim. São pessoas que estão repletas de convicções, graças ao orgulho. Mas seu desenvolvimento intelectual e moral está lá no nível pré-sal. E Kardec explica isso didaticamente no final do artigo. Ele vai mostrar para nós por que tudo isso está errado, por que a gente fica aqui querendo, né, criar aqui grandes compreensões sobre o universo, sobre o mundo espiritual, e não fazemos o básico, não fazemos o beabá. E ele vai contar para nós, olha, em relação a certas ideias, ele, o homem, está na posição de uma criança que quisesse fazer cálculo diferencial e integral antes de saber as quatro operações. Ah, que maravilha essa frase aqui. Então, quando nós queremos ficar adivinhando um monte de coisa, ficar criando grandes hipóteses, grandes, né, acreditar em todas as historinhas que vêm aí mediunicamente, nós queremos acreditar nisso. Olha o Vale dos Suicidas, olha o nosso lar, colônia espiritual e tal. Ok. Isso aí é a criança. Está querendo fazer cálculo diferencial integral. Está querendo compreender uma coisa que está além da sua compreensão. Antes de saber fazer as quatro operações. Antes de saber fazer o quê? Sua reforma interior, que é o que interessa. É por isso que nós estamos aqui encarnados. É para passar por essas experiências, aprender, melhorar como pessoa, melhorar como ser humano, melhorar como espírito. Aí Kardec prossegue aqui. À medida que avançar para a perfeição, seus olhos abrir-se-ão, ou vão se abrir à luz, e a névoa que os cobre se dissipará. Trabalhando o seu melhoramento no presente, ele chegará mais cedo do que perdendo-se em conjecturas, finaliza aqui Allan Kardec. Notaram? Eu até enfatizei, né, que ele diz que certas ideias nos colocam como crianças que querem fazer cálculos sofisticados e mal sabem fazer as quatro operações. Do ponto de vista atual, no movimento espírita, queremos saber da realidade espiritual, criamos mentalmente praticamente cidades do outro lado, mas mal aplicamos os princípios da doutrina espírita e do evangelho em nossas vidas. E aplicar, sim, de verdade, né? Não de fachada, de verdade. Aliás, sobre essa questão aqui de máscaras, fazer a reforma interior de fachada e tal, no próximo episódio eu vou fazer uma análise do filme Conclave.
Isso, que até concorreu ao Oscar, que é muito interessante e vai nos dar muito, muito o que pensar sobre as aparências e também sobre a nossa reforma interior, tá? No próximo episódio nós vamos falar sobre isso. Aguente aí. Bom, mas voltando aqui a Kardec, se voltarmos ao básico, focar na transformação moral, nós vamos paulatinamente entender melhor esse misterioso mundo espiritual. Afinal, como disse aí Allan Kardec, à medida que avançar para a perfeição, seus olhos vão se abrir à luz e a névoa que os cobre se dissipará. Trabalhando o seu melhoramento no presente, ele, o homem, né, chegará mais cedo do que perdendo-se em conjecturas. E nós estamos muito perdidos aqui nas nossas conjecturas, nas nossas especulações sobre o mundo espiritual, muitas vezes a partir de premissas falsas, informações que nós estamos dando um valor de verdade e que não são. E aí ficamos achando que aquela miragem é a verdade, e não é, né? Então vamos parar de ficar perdidos em conjecturas, em crenças sem sentido, vindas de comunicações ditas mediúnicas ou de revelações de palestrantes espíritas que só querem seu clique e audiência nas redes sociais para ficar em evidência. Tudo isso é névoa que só vai se dissipar quando avançamos em nosso trabalho de buscar a perfeição espiritual. Vai levar tempo, mas de passo em passo nós vamos chegar lá. Mas precisamos manter o foco no que realmente é importante: a nossa transformação moral. O resto é o resto. E daqui a 15 dias teremos episódio novo aqui no podcast O Espírito do Evangelho. Por favor, não se esqueçam aí de curtir este episódio e nos seguir no YouTube, aplicativos de áudio e nas redes sociais. Tem link para tudo isso lá na descrição do episódio. Fiquem bem, fiquem com Deus.